Olá, viajante! Há um lugar que muitos sequer sabem que existe. Um lugar conhecido por ser o maior depósito de ossos do mundo. Locais que nem o próprio demônio entraria. Bom, eu sou o Thiago e hoje vou apresentar a parte desconhecida das Catacumbas de Paris. As Catacumbas de Paris é um lugar que, caso não fosse conhecido, você não acreditaria que existe. E até sabendo que é algo real, não acreditaria nos seus próprios olhos caso visse. Mesmo sendo algo tão surreal, muitas pessoas visitaram as Catacumbas de Paris. Afinal, não é comum ver um cemitério subterrâneo do tamanho de uma cidade onde foram enterradas 6 milhões de pessoas. Em resumo, ali pelo século XVIII, as igrejas tinham seus próprios cemitérios. O problema foi o aumento exponencial da população de Paris nesse período, tanto por pessoas que se mudavam como pessoas que nasciam, e quanto mais vida, mais morte. Com isso veio a lotação dos cemitérios de Paris, e não era um exagero, tanto que eram criadas covas compartilhadas para ter mais espaço. Então, com a falta onde enterrar os corpos, foram sendo deixados ao ar livre, ou seja, deixados expostos ao sol e à chuva, gerando uma decomposição acelerada. Como consequência quase que óbvia, muitas doenças surgiram como a epiderme e a febre tifoide, aumentando o número de doentes e ainda mais o número de mortos, gerando assim praticamente uma bola de neve. Então foi quando em 1780 o cemitério de Des Soins Innocents, acho que é assim que fala, o mais grande e importante de Paris, fechou. E isso causou um impacto tão grande que teve uma briga entre o governo proibir o enterro de corpos e a população juntamente com a igreja lutando contra essa ideia. Afinal, era praticamente uma tradição religiosa enterrar as pessoas e fazer velórios e coisas do tipo. O governo resolveu então construir novos cemitérios nas periferias de Paris para enterrar os novos corpos. Mas o problema é que já havia um número exponencial de pessoas mortas que haviam morrido antes e não tinham sido enterradas. Então, o que fariam com os corpos que estavam se decompondo? Foi então que surgiu a ideia de Alexandre Hellenoir, que era de utilizar uma antiga pedreira subterrânea de mármore e calcário para colocar os corpos. No início, os ossos eram apenas jogados com cesto pelos túneis, jogados de qualquer jeito, mas isso se tornou algo prejudicial. Afinal, largavam os ossadas na entrada dos túneis, e eram tantos que dificultava para passar por eles do jeito que estava. Foi quando em 1810, o artista Ericard de Torre teve a ideia de organizar os ossos, de modo que facilitasse a circulação pelo local e também se tornasse uma arte monumental. E foi exatamente o que foi feito. Mas claro, nem todos os ossos foram organizados de forma correta. Foi quando então criaram paredes com os crânios e os ossos, para jogarem atrás o resto das ossadas. Já que ia ficar fora da vista dos visitantes, não havia problema. Bom, caso você esteja interessado, para os visitantes, o passeio dura em torno de 45 minutos, e você precisa apenas de um ingresso para visitar as áreas permitidas. Bom, as catacumbas ficam aproximadamente 20 metros abaixo da superfície e percorrem a cidade toda, mas a realidade é que apenas 1% das catacumbas é aberta ao público, e tem um motivo muito bom para isso. Bom, a mina foi por vários anos sendo mais e mais funda, criando quilômetros de túneis para a extração de minério, até que foi abandonada. Mas ela só foi realmente fechada na época que virou um depósito de ossos. Então as diversas entradas foram fechadas, quer dizer, quase todas. Ainda possuía algumas áreas específicas que dão acesso direto à área proibida das catacumbas de Paris. A área proibida se estende por aproximadamente 300 quilômetros de túneis inóspitos, sendo que esses túneis se entrelaçam e formam labirintos, tornando assim a chance de se perder e nunca mais voltar enorme. Caso se perca, não se preocupe em procurar uma saída, porque não vai. Imagine então que você entrou sozinho nos túneis, com uma lanterna e seu celular. Bom, a partir do momento que você entrar, irá perder totalmente a rede do sinal no mesmo instante, sobrando apenas a luz para te guiar. E caso por algum motivo você entre e se aprofunde muito, e esqueça se a saída era para a esquerda ou para a direita, acabou. Você pode até tentar achar a saída, mas em algum momento a bateria de sua lanterna irá acabar, e você vai vagar sem luz por um labirinto frio e um breu total, tateando as paredes para saber aonde você está. Você pode até tentar gritar, mas absolutamente ninguém vai te ouvir, sem falar que há túneis inundados pelos corredores, acumulados de uma água podre com doenças que você não vai querer pegar. Mas mesmo sendo um local proibido, o número de exploradores, cultistas, drogados e mendigos pelos túneis é muito grande. Mas vamos então ao que interessa. Philier Asper. Foi desse homem que foi encontrado o relato mais famoso sobre a parte proibida das catacumbas de Paris.
Ele se perdeu em 1973 e foi encontrado apenas 11 anos depois, morto. No local que ele foi encontrado, foi construída uma tumba em memória dele, mas o público não tem acesso. Mas esse é um caso antigo, vamos ver algo mais recente. Bom, recentemente foi descoberto um relato com gravações reais de um explorador que se perdeu. Não se sabe por quem ou quando foi gravado o vídeo. No início do vídeo, nota-se que ele foi bem fundo nos túneis proibidos. Ele começa o vídeo calmo e com tudo sob controle, gravando tudo, até mesmo um buraco cheio de ossos. Mas conforme o vídeo avança, percebe-se que ele vai ficando mais ofegante e com um tom de desespero, como se estivesse meio perdido nos túneis. Então ele começa a correr desesperado, cada vez mais fundo nos túneis infinitos. Muito provável que ele entrou em pânico, e com medida de tentar sair daquele local, seu cérebro mandou correr o máximo para frente, como medida de tentar achar alguma escapatória ou algo do tipo. O paradeiro dele é desconhecido. A única coisa que sobrou do homem foi essa gravação. Tendo em vista as possibilidades quase nulas dele sair das catacumbas, ele deve ter enlouquecido pela falta de luz, comida e água, tendo que sair tateando as paredes para saber aonde tem parede ou é apenas a escuridão. Um filme que eu recomendo fortemente sobre as catacumbas de Paris é Assim na Terra como no Inferno. Retrata tudo o que eu falei acima, com muitos detalhes. Bom, há uma coisa também que é horrível e que provavelmente você não iria querer saber que existia ou como é. Uma dessas coisas é o retrato de Deus. Então clica no card aqui em cima e já corre assistir esse vídeo que está extremamente detalhado. E lembre-se, há lugares nessa terra que não se devem ser visitados. Um desses lugares é as catacumbas de Paris.